Prosseguindo com o quadro Heróis da Ação, agora relacionado com o artista marcial belga Jean-Claude Van Damme. Estamos aqui em mais um filme da filmografia de Jean-Claude Van Damme, que é Cyborg, do ano de 1989. Ou batizado, de uma forma ridícula, mais um aqui no Brasil como O Dragão do Futuro. Putz, eu vou comentar isso mais pra frente. E antes de comentar sobre o filme em si, eu vou ler algumas informações estendidas do site do Wikipedia. Cyborg é um filme cyberpunk americano de artes marciais de 1989, dirigido por Albert Pyne. Jean-Claude Van Damme interpreta tal, aqui já vai spoilers, então eu vou pular aqui, mas eu vou ler aqui algumas curiosidades aqui. Depois de Cyborg de 89, seguiram-se as sequências Cyborg 2, que é uma bosta, e Cyborg 3, o Reciclador, ou seja, o Reciclador, olha o nome, Reciclador é de 94 e o Cyborg 2 é de 93, dois filmes que é uma bosta. Inclusive tem no elenco principal o ator Jason Scott Lee, que protagonizou aquele filme biografia do Bruce Lee, Dragão, a história do Bruce Lee, que eu acho bem mediana. Enfim, continuando aqui, vários nomes dos personagens são referências a fabricantes e modelos conhecidos de guitarras e outros instrumentos musicais. Gibson Rickenbacker, Fender Tremolo, Marshall Strat, amplificadores Marshall, Fender Stratocaster, olha só que interessante isso aqui. Les Paul, Gibson, o nome do personagem Jean-Claude Van Damme. Pure Prophet, a bateria Pure, sintetizador Prophet 5, número 5. Nate Simons, bateria elétrica Nate System Incorporation, Nate Simons. Olha só que interessante, acho que já haviam ressaltado essas curiosidades, mas eu não havia me dado conta ainda. Após o sucesso de Bloodsport ou O Grande Dragão Branco, a Canon Filmes ofereceu a Van Damme o papel principal em Comando Delta, acho que Delta Force 2, que seria Comando Delta 2, American Ninja 3 ou Cyborg. Ele escolheu Cyborg, este último, que é o Cyborg, embora mais tarde tenha admitido que não gostou muito do filme, ou seja, Jean-Claude não gostou muito de Cyborg. Jackson Rock Pinckney, que interpretou um dos piratas do vilão chamado Fender, que já vou comentar aqui, perdeu um olho durante as filmagens quando Van Damme acidentalmente o atingiu com uma faca de brinquedo. Pinckney processou Van Damme em um tribunal da Carolina do Norte e recebeu 485 milhões de dólares. Enfim, Van Damme fez a merda que de machucar o cara e fez o cara perder uma vista. Cenas violentas foram bastante cortadas para receber uma classificação indicativa R, restrita, em vez de X, incluindo um corte de garganta e um pouco de sangue coagulado durante o massacre na vila. Também foi cortada a morte de um homem com quem Van Damme lutava, o que causou uma inconsistência que o fez parecer ter desaparecido repentinamente. O ator marroquino Michel Kissi interpretou o papel de um treinador de luta de Van Damme no filme. Aí vamos aqui mais umas curiosidades, histórias em quadrinhos. Para coincidir com o lançamento do filme em home video, a Canon publicou uma história em quadrinhos especial, One Shot. A narração acompanha uma grande parte da ação do filme, embora a luta final termine em um suspense. Creditado ao autor Noah Cirque e aos artistas Mike Van Cleef e Pete Van Scholler, também apresenta artigos e entrevistas de bastidores. A história em quadrinhos foi reimpressa para edições limitadas do filme, publicadas pela editora francesa ESC e pela empresa austro-alemã Flyon. A crítica, vamos ver aqui, Cyborg recebeu uma recepção geralmente negativa da crítica, apesar do sucesso de bilheteria. O agregador de críticas do Rotten Tomatoes, que eu acho um site de bosta, relata uma pontuação positiva de 22% com base em 18 avaliações e uma classificação média de 3,5/10 ponto. Enfim, no meta, e aí vamos aqui, a 3,5/10, uma classificação média, não negativa, no Rotten Tomatoes. No Metacritic, o filme tem uma pontuação média ponderada de 24 em 100, com base em 8 críticos, indicando críticas geralmente desfavoráveis. O filme estreou em quarto lugar nas bilheterias americanas e arrecadou 166.459 milhões de dólares.
Aí teve uma versão alternativa. Em 2011, a Kernan Pictures, do diretor Albert Pine, obteve as fitas perdidas da versão original de Cyborg, por meio do artista de trilha sonora escolhido por Pine, Tony Riparet. Esta versão do diretor do filme apresenta a edição de Pine com cenas inéditas. Esta está disponível comercialmente através do próprio diretor. A versão do diretor de Pine foi lançada em 2014 na Alemanha com o título original de Slinger. Bom, Slinger é como é chamado, né, o personagem do Jean-Claude Van Damme, que é uma espécie de guerreiro. Agora, além dessas curiosidades sobre o filme, eu vou comentar aqui o que eu achei do filme. Bom, eu já disse aqui, né, que eu sou totalmente contra a forma como esse filme foi traduzido do Brasil, Cyborg, o Dragão do Futuro, porque eu nem vejo esse filme como um filme de artes marciais. Embora tenha o Van Damme ali, né, que ele é um artista marcial exemplar, mas ele precisou fazer isso porque na ambientação do filme, Cyborg, ele é um filme pós-apocalíptico. É praticamente uma renovação, uma revolução, uma renovação de Mad Max, daquele diretor, né, George Miller. Inclusive o Mad Max original, estrelado pelo Mel Gibson, né, quando o Mel Gibson ainda nem era conhecido nos cinemas norte-americanos. Eu gosto muito desse filme, tá? Enfim, um filme que meio que apresentou o Mel Gibson pela primeira vez no cinema. Se estiver errado, depois vocês me corrigem aí. Vocês que estão mais a par da filmografia do Mel Gibson. Então, o Cyborg é um filme pós-apocalíptico. Ele não é nem um filme de artes marciais. Aqui no Brasil cometeram a cagada de colocar o Dragão do Futuro. Por quê? Porque como muitos que já haviam assistido o grande Dragão Branco, que é o Bloodsport, de 88, eles já estavam entusiasmados e queriam ver o Van Damme fazendo só papel de porrada. Mas eu não classificaria o Cyborg como um filme de artes marciais. Eu classificaria Cyborg como um filme pós-apocalíptico, e um filme bem cyberpunk, que ele tem alguns elementos bem interessantes de cyberpunk, é bem característico lá dos anos 80. Então, na minha opinião, artes marciais não está incluído no gênero desse filme. Ele é um filme de ação, ele é ação. É um filme de ação pós-apocalíptico e tem algumas cenas até de terror ali nesse filme, tá? Ainda mais nas tomadas que foram cortadas, porque eles consideraram muito violentas, tá? Inclusive os filmes do Van Damme passavam por esses cortes em alguns determinados países, que eles acabaram cortando algumas coisas de tão violentos que era, por conta dos problemas aí que ocorreram nas filmagens e tudo mais. Vocês viram aí que eu já ressaltei nas curiosidades. Bom, Cyborg é um filme excelente. Ele não só tem cenas de ação como o Van Damme aqui, ele sofre nas mãos de um vilão chamado Fender. E esse filme tem uma introdução macabra, vamos dizer assim, macabra, perante a proposta a que ele se propôs, que é o próprio vilão do filme, que é o Fender. Ele começa a fazer uma narração ali de como ele vê o mundo e que, ao mesmo tempo que pessoas estão tentando curar uma praga que se instalou, né, nesse futuro pós-apocalíptico, o Fender, que é o vilão do filme, ele começa a falar: pra que cura? Pra que cura? Eu gosto, né? Eu gosto da doença. Eu não esqueci aqui, né? Ele diz que gosta da miséria, ele gosta da destruição, ele gosta de ter o poder. E aí começa o filme, e o filme começa com essa introdução macabra. E olha só que interessante, nas cenas que foram cortadas, nas tomadas, né? Inclusive esse filme teve uma versão estendida, na íntegra mesmo, né, como eu já disse aqui, batizada de Slinger. Esse filme ele não apresenta essa introdução macabra que foi a versão que foi lançada para os cinemas, né, da Canon, tá? Então já fica uma curiosidade que a versão lançada para os cinemas apresenta essa intro bastante sinistra por parte do vilão, falando desse futuro pós-apocalíptico, que ele gosta da destruição, ele gosta da miséria, ele gosta da doença, e que ele vai tomar o poder e ele não vai deixar que curem o mundo, né? E quando eu digo curar o mundo, né, esse mundo desastroso e ruínas, né, um mundo distópico, né, temos ali pessoas que constroem ciborgues usando da tecnologia da época lá dos anos 80. Eles constroem ciborgues, os anos 80 não, né, porque pela proposta esse filme está muito além dos anos 80, é um futuro pós-apocalíptico, mas foi trazido para os anos 80 para nós, né. Então eles constroem ciborgues usando da tecnologia futurista para ajudar, né? Uma das ciborgues, que é uma atriz lindíssima, ela vai para esse futuro, ele vai, né, na verdade vai tentar fazer frente
com esse vilão insanguinário que é o Fender Tremolo, né? Inclusive, que eu já disse aqui, relacionado com aqueles instrumentos musicais, né? Eu achei uma sacada fenomenal que eles fizeram. Para quem é colecionador de guitarras e tudo mais, baterias, vai notar a referência aí. Então, eu achei bem interessante porque essa Cyborg, né? Porque o nome do filme é Cyborg, a gente até pensa que, será que o personagem do Van Damme é o Cyborg? Eu achei, né? Eu quando assisti esse filme, eu achei, será que o Van Damme é o Cyborg também? Ele é uma máquina? Não, né? O Van Damme é um guerreiro. Mas só temos uma Cyborg no filme, que é essa personagem que foi mandada em uma missão para procurar uma cura para curar esse futuro pós-apocalíptico, mas ela nunca consegue encontrar essa cura. E onde será que estaria, na verdade, essa cura, né? Nós temos também uma outra personagem, que também é uma atriz, que depois acho que eu vou deixar na imagem do vídeo. Ela é bem característica em filmes dos anos 80, uma atriz até bonita, né? Acho que, enfim, né? Esqueci o nome dela, que faz o par com o Jean-Claude Van Damme. Ela faz o papel secundário, faz o par com o Van Damme. Ela tá sempre do lado do Van Damme, é a protegida do Van Damme. E o Jean-Claude Van Damme aqui nesse filme, ele faz um guerreiro, né? Um guerreiro perito, né? Obviamente, artes marciais, embora o filme não seja relacionado a artes marciais, tá? Ele faz um guerreiro vivido, perito, que antes disso, né? Antes dele se tornar esse guerreiro que está tentando sobreviver nesse futuro pós-apocalíptico, ele fazia alguns serviços, né? E ele é revelado em algum flashback que ele fazia alguns trabalhos ganhando uma grana para proteger pessoas das garras sanguinárias desse vilão que é o Fender. E o cara é mau, viu? O Fender, ele é maldoso, ele não tem piedade com ninguém, inclusive ele não teve nem piedade com o personagem do Jean-Claude Van Damme, que é o Gibson Rickenbacker, tá? Referência aí a guitarra, né? Guitarra Gibson. E é muito interessante. E aí eu vou parar aqui de narrar, né? Eu já contei o básico do filme, é uma premissa básica, além da sinopse do filme, uma premissa básica para que vocês fiquem antenados ali e depois assistam por conta própria. Cyborg é um filme bastante frenético, tem cenas de ação, tem cenas violentas, tem Jean-Claude Van Damme ali, mas não é só o Van Damme que se apoia nesse filme, né? Como o melhor ali, não. Obviamente temos, né, aquelas cenas de espacate, abertura de pernas, tudo que o Van Damme já havia feito nos filmes, que vai desde Bloodsport até Retroceder Nunca, Render-se Jamais. Todas as características do Jean-Claude Van Damme, os gritos, as cenas que ele fica ali, né, mostrando suas habilidades, como já disse aqui. Enfim, é um filme muito foda. E a trilha sonora do filme também é muito boa, uma trilha sonora pós-apocalíptica, cyberpunk, enfim, as locações do filme também são muito boas, vai variando, né, na verdade alternando de um cenário para o outro, tem cenas de perseguição. Tem um momento emocionante do filme, porque essa personagem, que é a protegida do Jean-Claude Van Damme, do Gibson, ela acaba, né, passando por algumas situações difíceis, que vai deixar o Van Damme mais louco do que ele já tá, porque nesse filme ele busca vingança, mas eu não vou dizer o porquê que ele busca vingança, vou deixar para que vocês assistam. É desnecessário dizer aqui que eu recomendo que vocês vejam Cyborg em versão 4K, assistam, procure, compre o DVD, Blu-ray, compre em 4K, assiste no telão, porque vale muito a pena, é um filme atemporal que ultrapassou as barreiras do tempo. Outro filme excelente, protagonizado pelo Jean-Claude Van Damme, que aqui no Brasil, né, com o título Dragão do Futuro, foi distribuído pela América Video, tá? Cyborg avaliaria como nota 9, bem próximo de 10. É um filmaço, eu gosto muito desse filme. Outro filme foda do Jean-Claude Van Damme. E continue acompanhando esse canal, que sábado que vem eu com certeza estarei voltando para analisar mais um filme da franquia desse ator belga. E o nome dele, né, Jean-Claude Camille François Van Meurberg, codinome, né, nome artístico Van Damme, no quadro Heróis da Ação. Eu sou o Taper 60 e você está no canal Taper 60.